Muito bem, bom dia para todo mundo, meus alunos das turmas de administração do segundo ano, turmas 1 e 2, sejam muito bem-vindos, tá? A essa nossa aula de hoje, terça-feira, dia 26 de outubro. Ok, gente? Muito bem. Só relembrando, né, gente, na aula passada, a aula do dia 19, ela foi uma aula gravada, né? Eu gravei, disponibilizei para vocês. Espero que todos tenham tido a oportunidade de assistir aquela aula, né? Porque foi a parte 1. Nós estamos no capítulo chamado Cálculos Químicos, né? E a aula da semana passada foi a parte 1. E naquela aula a gente abordou a base conceitual, a base, aquelas definições daquelas leis que serão usadas como referência nos cálculos químicos, nesse assunto que a gente está vendo hoje. Eu vou compartilhar já a minha tela com vocês. Tá? Deixa eu ver. Bom, tá aqui. Vamos lá no cronograma. Toda aula a gente faz isso, né? É sempre bom. Então, na aula passada, aula do dia 19, né? Tá? Foi aquela em que eu abordei com vocês aquelas chamadas leis das reações químicas. Na verdade, eu abordei lá, naquela aula do dia 19, só 3 leis. As leis ponderais, que ponderal significa lei que envolve massas. As leis de Lavoisier e Proust, e também abordei a lei volumétrica de Gay-Lussac. Tá? Essas 3 leis é que vão servir de base para os cálculos que nós vamos fazer, que são os chamados cálculos químicos. Essa aula de hoje nossa aqui, a aula do dia 26/10, tá? Envolve o que a gente chama de cálculos químicos. Esses cálculos químicos têm um caso particular, que é o que a gente vai estudar hoje, que é o chamado cálculo estequiométrico. E o que a gente vai ver no cálculo estequiométrico? A gente vai estudar e calcular as quantidades das substâncias que participam de uma reação química. Ok, gente? Tá? Então, e essas quantidades dessas substâncias que participam de uma reação química, elas podem ser definidas pela grandeza massa, volume, número de mols, número de moléculas. Então, nós vamos trabalhar, não só na aula de hoje, como também na próxima aula, na aula do dia 9 de novembro, dia 2 é feriado, né? Tá? Na aula do dia 9, a gente, lá embaixo aqui, aqui embaixo, a gente vai trabalhar também com cálculos estequiométricos. Deixa eu só passar rapidamente, o assunto da aula da semana passada. Tá? O assunto da semana passada. Esse rascunho aqui já está, desde a semana passada, lá no bloco Cálculos Químicos, com o nome de Cálculos Químicos, parte 1. Então, rapidamente, tá, gente? 5 minutos. Revisando da aula passada. Nós estudamos a lei de Lavoisier. Todo mundo lembra? Nada se cria, nada se perde. Tudo. Só que, para nós agora, o enunciado correto que eu digo, adequado, é esse. Numa reação química, a massa dos reagentes,
a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Ou seja, a quantidade de massa inicial tem que ser igual à quantidade de massa final. Né? Essa lei ela é chamada de lei da conservação das massas. E nós fizemos algumas demonstrações aí, estão lembrados? Para quem não assistiu a aula do dia 19, já está lá, e não leu esse arquivo, o parte 1, faça isso, quem não fez, faça isso o mais breve possível, tá, gente? Ok? Aí, para demonstrar a lei de Lavoisier, o que eu fiz? Eu peguei uma reação química, que é essa aqui, ó, que é a reação de síntese da amônia. O que é a reação de síntese da amônia? N2 reage com H2, que é hidrogênio, isso aqui é nitrogênio, produzindo a substância que a gente chama de amônia. Amônia é um hidreto, né? É o NH3. O que eu fiz? Fui lá na tabela, busquei a massa do nitrogênio, a massa do H, do nitrogênio, a massa é 14, do H é 1. Aí, obrigatoriamente, tá, gente? Agora que vem, já comecei a falar de cálculo estequiométrico, tá? Isso aqui é a base do cálculo estequiométrico. Todo exercício envolvendo cálculos em reações químicas, obrigatoriamente tem que fazer o balanceamento. Não tem alternativa. Se não fizer o balanceamento, está errado. Então, balanceando aqui, 2N, 2N. 6H, 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. Então, quais são os coeficientes do balanceamento? 1, 3, 2. Como é que a gente lê isso aqui no quimiquês? Uma molécula dessa substância reage com 3 moléculas dessa, produzindo 2 moléculas dessa. Só que nós não podemos trabalhar com moléculas porque a ordem de grandeza é muito pequena. Então, a gente vai trabalhar com mol. Lembra daquela constante do Avogadro, 6,02 vezes 10 elevado a 23? Então, se eu multiplico isso aqui pela constante do Avogadro, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, vai dar 1 mol aqui. 3 vezes Avogadro, 6,02, dá 3 mol. 2 vezes Avogadro, 6,02, vai dar 2 mol. E nós já sabemos, do capítulo anterior, né, lá do primeiro capítulo, tá, que quando se fala em mol, a gente também pode falar em massa em gramas. Mol está diretamente relacionado à massa em gramas. Aí o que eu faço? Vou na tabela, N, 14, 14 vezes 2, 28. Então, 1 mol dessa substância aqui, ó, são 28 gramas. H, 1 vezes 2, 2 vezes 3, olha lá, 3 vezes 2, olha lá embaixo, ó, 6. Então, a massa do H2 é 2 gramas, só que são 3 mol. Opa, peraí. Só que são 3 mol lá no balanceamento. Então, 6 gramas. Amônia, 14 com 3, 17. Nossa senhora. Meu mouse está dando problema. 17. 17 vezes 2, 34 gramas. Então, quais são as massas que participam dessa reação? 28 gramas de N2, 6 gramas de H2, 34 gramas de NH3. 28 com 6, 34. Olha lá. A lei de Lavoisier
foi obedecida. Claro, tem que fazer o balanceamento. Tá? Aí, vamos pular esse exemplo e vamos passar para essa lei aqui, ó. A lei de Proust. Essa é que é a lei das reações químicas mais importante para o cálculo estequiométrico. Ela, é claro, ela é derivada da lei de Lavoisier, claro. Tá? O que diz essa lei? Que as substâncias que participam de uma reação, reagentes e produtos, olha lá, A, B, C, D, elas vão sempre obedecer a uma proporção constante. Sempre vão obedecer a uma proporção definida. Então, olha só o exemplo que eu pus aqui. Ó. Não pus valores, não. Eu tenho uma reação. A reage com B, reagentes, claro, produzindo as substâncias C e D, produtos. Se nessa reação uma massa da substância A reage com uma massa da substância B, produzindo uma massa da substância C e uma massa da substância D, e se nós utilizarmos um valor, olha aqui embaixo agora, ó, que eu chamei ali de M' A. Se essa massa M' aqui for o dobro da massa M para a substância a massa M' da substância B também deverá ser o dobro do que MB. M'C deverá ser o dobro de MC. M'D deverá ser o dobro de MD. Então, se eu utilizo uma massa 2 vezes maior da substância A, obrigatoriamente, para obedecer à proporção definida pelo balanceamento, a massa da substância B deverá ser o dobro a massa M' deverá ser o dobro da anterior. E essa aqui também. M'C deverá ser o dobro, M'D deverá ser o dobro. Senão, a proporção do balanceamento não será obedecida. Quer ver um exemplo? Quem assistiu a aula do dia 19, isso aqui está tirando de letra, né? Tá? Então, o que eu fiz? Peguei aquela mesma reação da amônia, olha aqui a proporção, ó, 1 mol, 3 mol, 2 mol. Gente, tudo começa no balanceamento, todos os cálculos começam na proporção em mol. O balanceamento fornece para a gente a proporção em mol, depois que a gente transforma em massa, volume, tá? Olha lá, 1, 3, 2, proporção estequiométrica, coeficientes do balanceamento. 28, 6, 34. Então, lembrasse aqui do exercício, do exemplo anterior, né? Por que é 34 aqui? É 2 vezes 17. Por que é 6 aqui? É 3 vezes 2. Por que é 28 aqui? É 1 vezes 28. Ok? Bom, agora, se a massa, agora que vem se a massa de N2 utilizada na reação dobrar, se era 28, agora nós estamos usando 56. As outras massas, se a gente usar 56 aqui ó, de N2, as outras massas deverão obedecer a essa mesma proporção, 56 não é o dobro de 28? Não é? Olha lá. 56 não é o dobro de 28? Assim como, se eu usar 56 aqui, eu tenho que usar 12, que é o dobro de 6. Tem que produzir
vão ser produzidos 68, que é o dobro de 34. Olha lá, essa massa de baixo é o dobro da de cima. De baixo é o dobro da de cima, o dobro da de cima. 1 para 2. A lei de Lavoisier foi obedecida? Claro. 56 com mais 12 dá 68. Massa dos reagentes, massa dos produtos. Tá. A massa, olha lá, de N2 for multiplicada por 10, as outras, H2 e NH3, também serão multiplicadas por 10. Até escrevi, ficou bonito ali, ó, também o serão, né? Opa. Então, se aqui são 280, 28 multiplicou por 10, 280, 60 passa para 6, passa para 60, 34 passa para 340. Olha lá, a relação 1 para 10, ó, tem que ser obedecida. Isso vale também para mol, tá? Não é só para massa, não, vale para mol. Olha lá. Ó. Qual que é a proporção em mol? Gente, o balanceamento, de novo, trata só de... Começa parte da proporção em mol. Olha lá, os vermelhinhos, ó, 1, 3, 2. Os coeficientes, né, que a gente está chamando de proporção estequiométrica. 1 mol, 3 mol, 2 mol. Epa, vem cá. 2 mol, 6 mol, 4 mol. Dobrou. 10 mol, 30 mol, 20 mol. Multiplicou por 10. 1 milhão, 3 milhões, 2 milhões. 1 trilhão, 3 trilhões, 2 trilhões. Sempre que um dos participantes for multiplicado por algum fator, os outros todos deverão ser multiplicados pelo mesmo fator. Multiplicou por 2, vezes 2, vezes 2. Por 10, vezes 10, vezes 10. Ok, gente? Essa é a lei de Proust. Muito bem. A lei volumétrica, essa lei só se aplica quando se aborda reações em meio gasoso. Em meio gasoso. Tá? A gente vai voltar a ela mais à frente. Vamos direto, mais à frente a gente volta para ela. Tá? Aqui é só quando as substâncias são gases lá. Gás, 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 ok? Na próxima aula a gente vai voltar nela. Vamos aqui, bobagem. Isso é coisa da aula passada. Bobagem, bobagem. O que diz a lei volumétrica de Gay-Lussac? Que os volumes, né, bobagem. Os volumes, isso é da aula passada. Os volumes participantes, os volumes gasosos, participantes de uma reação, desde que medidos nas mesmas condições de temperatura e pressão, tá? Senão essa lei não vale, vão reagir e vão ser produzidos obedecendo uma proporção de números inteiros. É fácil. Aqui, a proporção ali. Essa demonstração da aula passada eu fiz usando a CNTP, mas podia ser usado qualquer condição de temperatura e pressão, tá? 1 mol, 22,4 litros. 1 mol, 22,4 litros. 2 mol, olha lá, 2 mol, 44, o dobro, né? 0,8. Então fica. Aí se eu dividir tudo por 22,4, fica 1, 1, 2. Olha lá. Ou seja, qual é a proporção volumétrica? 1V. Pode ser qualquer unidade? Pode. Metro cúbico, pode. Mililitro, pode ser qualquer unidade de volume. 1V reage com 1V produzindo 2V. Tá? Vocês viram que aqui, ó, a soma dos volumes iniciais é igual ao volume final. Olha lá, ó, 20 mais 20 igual a 40. 2 mais 2 igual a 4. Quer dizer, então, que aqui acontece a mesma coisa
que acontece na lei de Lavoisier das massas? Nem sempre, nem sempre. Olha esse outro exemplo, ó. Qual que é o balanceamento? 1, 3, 2. 1, 3, 2. Se eu dobro, 2, 6, 4. Se eu multiplico por 10, 10, 30, 20. Vejam que, olha lá, no início a gente tem 1 com 3, 4 volumes dos reagentes que vão diminuir para 2. Ué, quer dizer, então, que no caso da reação entre gases, o volume não necessariamente se mantém? Não. Pode se manter? Pode. Olha o caso anterior aqui, ó. 1 mais 1 igual a 2? Pode. Ou não. Porque o volume não depende da massa, o volume depende do número de moléculas. Aqui, ó. Uma molécula reagindo com 3, a gente produz 2. Ou seja, 4 moléculas dão origem a 2. Aí o volume cai para metade. De 4 cai para 2. Olha lá. Nesse exemplo ali da amônia, olha lá, de 4 cai para 2. Nesse exemplo aqui, o volume total dos produtos é menor que o volume total dos reagentes. Ou seja, ocorre uma contração volumétrica. Pode acontecer isso? Pode. Pode ficar do mesmo volume, igual inicial, igual final? Pode. O volume final pode ficar menor? Pode. Pode ficar maior? Pode. Nesse caso, a gente fala que houve uma expansão. Mas aí a pergunta é, mas e as massas? As massas não, as massas continuam iguais. Tá? Observação. Nas reações em meio gasoso, olha lá, nem sempre ocorre a conservação do volume, mas sempre ocorre a conservação da massa. Ok? Muito bem. Vamos passar então para o nosso próximo arquivo. Nós vamos terminar, começamos hoje, e vamos terminar essa parte 2 na aula que vem, tá? Na próxima aula do dia 9. Bom, antes disso, lá na sala do Moodle já tem lá esse arquivo, essa cópia do Sardella, aqui do Sardella, tá? Já tem a cópia aqui do Sardella, muito bacana, mas, como sugestão, eu sugiro, claro, que vocês, já falei isso trocentas vezes, eu vou falar a trocentésima primeira vez. Baixem os livros do Feltre, Ricardo Feltre. Esse é o volume 1. A partir do mês que vem, vocês já vão usar o volume 2. Tá? Eu não posso colocar lá no Moodle, mas vocês podem baixar ele, numa boa. Tá? Esse aqui é o capítulo 14 do volume 1. Muito bom. Inclusive, o questionário que vai ser aberto, lá no dia 9 de novembro, 9 do 11, eu vou tirar as questões, tá, desse capítulo 14. As questões mais fáceis, mais simples, né, gente? Tá? Mas eu vou me basear principalmente nos exercícios resolvidos, principalmente, tem uma série de exercícios aqui resolvidos, entendeu? Uma série de exercícios resolvidos, tá? Então eu vou me basear, o questionário vai ser baseado nesse capítulo 14 aqui, tá, gente? Muito bom, de excelente leitura, está muito bem explicado. Inclusive, ele trouxe aqui uma ideia que eu achei legal para danar, quer ver? Legal para caramba. Quer ver? Está aqui, ó. Aqui para cima, aqui, ele estava falando
das reações químicas, as quantidades envolvendo as reações químicas na indústria, ou mesmo em casa, quando a gente vai preparar um bolo, uma refeição, ele estava falando aqui das quantidades envolvidas nas reações químicas. Ele fez aqui uma breve introdução muito bacana. Mas olha para cá. Qual é o raciocínio que nós vamos utilizar a partir de agora? É esse aqui, entendeu? Ele fez uma pergunta aqui. Não estou falando do Cebolinha, não, tá? Não estou falando do Cebolinha, não. Estou falando dessa pergunta aqui, ó. Pergunta. Olha lá. Pergunta. Olha lá a pergunta. A pergunta é essa. Para se preparar um bolo, esse bolo comum de tomar café da manhã, são necessários 3 ovos, além, é claro, da farinha, sei o quê, do fermento, né? Dos materiais que são necessários para preparar o bolo. Se para um bolo são necessários 3 ovos, quantos ovos serão necessários para se preparar 2 bolos? É claro que esses bolos têm que ser bolo idêntico, né? São bolos iguais, né? A quantidade de farinha é a mesma, o fermento é a mesma, né? Claro, né, gente? Então, para preparar um bolo, preciso de 3 ovos. Para preparar 2 bolos, qualquer um responde de imediato. 6 ovos. Um bolo preciso de 3 ovos. 2 bolos eu preciso de 6 ovos. Claro. Isso, gente, esse raciocínio, 1 para 3. 2 preciso de 6. Esse raciocínio, ele é típico. É um cálculo típico de grandezas proporcionais. Tá? 1 para 3, 2 para 6. Claro. Essa é a ideia do cálculo estequiométrico. Nós vamos trabalhar usando esse raciocínio, que nada mais é do que a regra de 3. Lembra da regra de 3? Né? Tá? Nós vamos trabalhar só com as operações matemáticas fundamentais. Somos, a coisa, nós vamos trabalhar com regra de 3. Então, vamos voltar lá no meu rascunho. Aí, nós podemos definir o que é o cálculo estequiométrico. O que é a estequiometria? Estequiometria, também conhecido com o nome de cálculo estequiométrico. Aí, a definição. São os cálculos, olha lá, ó, envolvendo as quantidades das substâncias que participam das reações químicas. São elas os reagentes e os produtos. E esses cálculos a gente vai fazer usando aquelas 3 leis da aula passada. As 3 leis. Basicamente, a principal é essa aqui, tá, gente? A principal é essa aqui. A lei de Proust, que é a lei das proporções constantes, é a lei das proporções fixas. Essa é que é a base de toda a estequiometria, de todo o cálculo estequiométrico. A lei de Gay-Lussac, ela é importante também, mas, relembrando, apenas quando se trata de uma reação em meio gasoso. Bom, e esses cálculos, que eu falei aqui em cima, eles são executados... Opa, aqui ficou ruim, aqui, ó. Na hora de digitalizar o papel, cortou a letra S. Está vendo o S apertado aqui no cantinho? Aqui no plural, tá? Porque são cálculos, né? Cálculos executados com o auxílio
das equações químicas correspondentes. Ou seja, qualquer exercício de cálculo estequiométrico só estará correto, todo e qualquer exercício de estequiometria só estará correto se a equação química estiver devidamente balanceada. Balanceada. Aqui, ó. Ó. Olha lá. Ali, ó. Olha lá. As quantidades dessas substâncias, reagentes e produtos, nós vamos calcular com base na equação química. E mais, essa equação tem que estar balanceada. Quer ver? Vamos pegar esse primeiro exemplo? Olha lá. Síntese da amônia. Esse exemplo a gente já fez lá na aula passada, vamos refazer. Eu faço o balanceamento. Vocês estão lembrados dos métodos de balanceamento? O primeiro é o macho. Metal, ametal, Ma. Carbono, hidrogênio, oxigênio. MaCHO. Macho. A sequência é essa. Esse método, ele na minha opinião, ele é o mais fácil, só que ele não atende todos os casos, né? Existe um outro método chamado dos maiores índices. Existe um terceiro método chamado de oxirredução, tá? Bom, aqui, ó, esse aqui, vamos usar um macho. Tem algum metal aqui? Não. A metal N2, 2. H, 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. Quais são os coeficientes? 1, 3, 2. Ou seja, essa é a proporção estequiométrica. Vamos ler isso no quimiquês? Uma molécula de N2 reage com 3 moléculas de H2, produzindo 2 moléculas de NH3. Só que a gente não trabalha com moléculas de forma isolada. A ordem de grandeza é muito pequena. Aí a gente multiplica pelo Avogadro, a constante de Avogadro. Aí, então, 602 vezes 10 a 23 moléculas. Então, aqui passa a ser mol, 3 mol, 2 mol. A gente multiplicar todo mundo, ó, V602, 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 fica, fica 1 mol, 3 mol, 2 mol, que a gente já sabe, o N é 14 vezes 2, 28, o H é 1 lá na tabela, vezes 2, 2 vezes 3, 6, 14 com 3, 17, vezes 2, 34. Aí, ó, a nossa proporção em massa. Aquela proporção ali, ó, 1 mol, 3 mol, 2 mol, agora nós convertemos, ó, para a proporção em massa. 28 gramas, 6 gramas, 34 gramas. A proporção, ou melhor, a partir da proporção estequiométrica, lá do balanceamento, é possível efetuar cálculos usando a regra de 3. Vamos fazer? Vamos fazer a primeira pergunta? Aqui é a primeira pergunta, ó. Quantos mols? Vamos fazer com mol primeiro, depois a gente faz com massa, tá? O raciocínio é o mesmo. Quantos mols de amônia são produzidos quando se utilizam 10 mols de N2? Oi, gente, é muito simples. Pega a equação N2, H2, NH3, faz o balanceamento, 1
3, 2. Prestem atenção no que eu vou falar agora. Vocês estão percebendo que aqui tem 3 substâncias, né? Essa, N2, essa, o H2 e o NH3. Só que na hora de montar a regra de 3, nós só vamos utilizar 2 substâncias. Quais? Aquela em que o exercício fornece um dado. Qual que é o dado do exercício? 10 mols de N2. Então, essa substância aqui, N2, ó, essa vai entrar na regra de 3. E a outra substância qual é? É a pergunta, Aqui é a pergunta, ó. Quantos mols de amônia, NH3? Essa é a pergunta, é essa substância aqui, ó. É essa aqui. Olha ela aqui. Então, na regra de 3, vão participar da regra de 3 apenas 2 substâncias. Não importa que a equação tenha 3 substâncias, tenha 4 substâncias. Somente o dado, a substância do dado, olha lá, o M2, e a substância da pergunta. Beleza? Então, vamos montar a regra de 3? 1 mol dessa substância, N2, aqui, ó, ao reagir com o hidrogênio, produz 2 mol de amônia. Então, esses valores, 1 mol, 2 mol, eles saem lá do balanceamento. Olha lá, 2 e 1, olha lá, 1 e 2, ok? Qual que é o dado? 10 mol de N2, estão vendo que é N2 sobre N2? Na hora de montar a regra de 3? Mol sobre mol? Então, 1 mol de N2 está para 2 mol de amônia, assim como 10 mol de N2, olha lá, N2 sobre N2, está para X. Aqui, inclusive, gente, dá para fazer de cabeça. Vai ser 20 mol de amônia? Corretíssimo. Quem que falou, por favor? É, Flávio. Oi? Flávio. Meu nome é Flávio. Obrigado, cara. É isso mesmo. Vocês estão vendo como é que o raciocínio é direto, é uma mera proporção matemática? O raciocínio é automático. Se um mol desse bacana aqui, olha lá na equação, vermelho, ó, pimba, produz 2 mol da amônia, se eu usar 10 mol de N2, para obedecer à lei de Proust, X tem que ser 20. É claro. Nossa, esse raciocínio, ele vai ser utilizado, né, em todo e qualquer exercício de estequiometria. Não só em mol, em massa, em volume, em número de moléculas, em qualquer um. Tá? Mas dá para fazer de cabeça? Esse aqui dá, porque a conta é muito fácil, né? Mas vamos montar a regra de 3. Ó, a regra de 3, vamos direto lá. Ó, na regra de 3, vamos pôr a resposta de uma vez aqui, ó, a resposta neutra. Já cantou lá bonito. Na regra de 3, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Aqui uma regrinha de 3, aqui lá da matemática, ó. A sobre B é igual a C sobre D. Por que chama regra de 3? Porque eu tenho 4 fatores, A, B, C, D. 3 são conhecidos, A, B e C são conhecidos. E o D é desconhecido. Então, eu multiplico A vezes D, A vezes D, é igual a B vezes C. B vezes C. Qual que é a incógnita? Eu gosto dessa palavra, né? Incógnita. É a desconhecida, né? Tá? É o D. Então, D, você isola ele, isola o D, fica B vezes C sobre A. O A desce para baixo, dividindo. Aqui, olha lá o nosso exercício. Bacana. 1 mol de N2 está para
está para 2 mol de NH3, assim... Opa, peraí. Opa. O mouse está pipocando aqui. Assim como 10 mol de N2 está para X. Olha lá. Então fica X vezes 1 igual a 2 vezes 10. Aqui, eu não esqueci, aqui também aqui corta, ó, mol com mol, tá? E resposta em mol de NH3, tá? Ok? Viu como é que é fácil? Vamos fazer esse mesmo exercício agora com massa, com massa, tá? Vamos lá. Qual é a massa? Opa, agora a grandeza aqui já mudou. Não é mais mol, é massa. Pode? Na regra de 3? Pode, claro que pode. Qual é a massa de amônia produzida, em gramas, produzida a partir de 84 gramas de nitrogênio N2. Viu que agora, tanto a pergunta massa, quanto o dado massa. Não é mais mol e mol, agora é massa, massa. Tem problema? Nenhum. É só a gente ir lá na tabela, nitrogênio 14, H igual a 1, pega a equação, faz o balanceamento, faz, e identifica qual é a substância que foi dada, que tem um dado, qual que é a substância que tem um dado? É o N2, olha lá, ó, 84, ó. Tá? Identifica a pergunta, ó, é essa aqui. Então, a regra de 3 vai envolver o dado N2 e a pergunta NH3. De novo, tadinho do nosso amigo hidrogênio. Ele participa da reação? É claro que participa, mas ele vai estar envolvido nesse cálculo aqui? Não, o exercício não perguntou nada sobre ele. Poderia ter perguntado? Poderia, fácil, tá? Então, 1 mol de N2, esse 1 aqui vermelho é mol. Não se esqueçam, o balanceamento determina a proporção em mol. Tá? Depois que a gente muda para massa, depois que a gente muda para volume, tá? É sempre em mol. Então, 1 mol desse, em reação com o hidrogênio, produz 2 mol de amônia. A gente sabe que 1 mol disso aqui é 28, a gente sabe que 2 mol de amônia são 34, né? 17 aqui, ó, 3 com 14, 17 vezes 2, 34. Vocês estão vendo que esses dois valores aqui, ó, do numerador, a gente tira do balanceamento, ó, 28 sai do balanceamento, 34 sai do balanceamento. Assim como o dado 84, preste atenção, ó, N2 sobre N2, tá? Não vamos misturar as coisas não, N2 sobre N2, está para M. Eu pus a letra M aqui como incógnita, porque o exercício está pedindo a massa, né? Está pedindo a massa. Então, pode pôr X? Claro, pode. X, Y, Z, A, B, tanto faz. Eu pus M porque, né? Como é que eu resolvo essa regra de 3? M vezes 20, corta, opa, grama com grama, resposta vai ser em grama de NH3. Então fica M vezes 28 igual 84 vezes 34 gramas. Olha lá. M vezes 28, opa, igual 84 vezes 34 gramas. Resposta, 102 gramas. Então, se a gente usar 84 gramas de N2 naquela reação, a massa de amônia produzida vai ser 102. Vamos conferir? Olha lá. Esse valor aqui, ó, 84 gramas, é 3 vezes maior do que 28. 102 é 3 vezes maior do que 34. 1 para 3, 1 para 3,
1 para 3. Triplicou, triplicou, triplicou. Estão vendo que esse valor aqui obedece à mesma proporção. 1 para 3, 1 para 3. Lei de Proust. Não esquecendo que os valores aqui de cima saem do balanceamento, hein? Balanceamento, né? Isso que tá acabando, tá, gente? Tá acabando. Por isso que vamos escrever aí para vocês algumas regras práticas, que é uma sequência, né? É um roteiro para a resolução de exercícios de estequiometria. É um roteiro, né? Primeiro passo, escrever a equação química. Isso aí vocês podem ficar tranquilos que isso aqui eu forneço para vocês, tá? Lá no questionário, eu vou fornecer a equação. Beleza? Segundo passo. Tá? Nem sempre no Enem, no vestibular, isso acontece não, tá, gente? Segundo passo. Fazer o balanceamento. Acertar os coeficientes significa balancear a equação. Aí aqui eu vou combinar com vocês o seguinte. Se a equação for uma equação facinha, né? Facinha, igual essa ali da amônia, aí eu deixo lá, eu dou a equação e deixo para vocês balancearem, né? Claro. Se for uma equação mais elaborada, se for uma equação mais complicada, eu forneço a equação já balanceada. Combinado? Equação fácil de balancear, fácil, mais ou menos, ali e tal, eu deixo para vocês. Se for uma equação mais chata, mais enjoada de balancear, eu forneço ela já balanceada. Beleza? Lembrando que o balanceamento aqui, ó, o que o balanceamento indica? A proporção, hein? O balanceamento indica a proporção em mols, tá, gente? Indica a proporção em mols, sempre. Terceiro passo. Essa aqui, sim. O terceiro passo, na verdade, é a resolução do exercício propriamente dito, né? Estabelecer uma regra D3, sempre entre o dado, entre a substância, que é o dado, e a pergunta do exercício, sempre. O que significa isso? Na hora de resolver o exercício de estequiometria, a regra de 3 vai envolver apenas duas substâncias da equação, o dado e a pergunta. Ah, mas tem outras. Não importa. Tá? Não importa. Você faz o balanceamento, dado é X, pergunta é o Y. A substância A é o dado, a substância B é a pergunta. A regra de 3 é entre A e B. Não interessa se tem C, D, E, não interessa. Lembrando aqui, ó, sempre obedecendo os coeficientes. E olha essa observação aqui, ó. Essas quantidades, as quantidades poderão ser expressas por vários tipos de grandeza. As grandezas poderão ser massa, volume, mol, número de moléculas, a gente vai poder expressar as quantidades de diferentes maneiras. Para fechar a aula, vamos fazer só o primeiro exercício, só o primeiro. Tem um monte aí, tá? Tem um monte. E vamos ficar para a próxima aula. Inclusive, eu gostaria já de sugerir para vocês que, se possível, leiam esse arquivo, esse rascunho aqui, meu,
já está lá no bloco Cálculos Químicos, tá? Cálculos Químicos, parte 2, parte 2. Já antes da próxima aula, antes da aula lá do dia 9, se puderem, já deem uma lida nesse arquivo e até refaçam os exercícios, tá? E já comecem a fazer os exercícios lá do Feltri, os exercícios lá do Feltri. Tem muito exercício bacana aqui no Feltri, muito. Tá? Ele chamou de regras fundamentais. Eu chamei de regras práticas. Tá? Ele apresenta como casos. Olha lá. Primeiro caso. Olha lá. São os chamados de casos. Ele apresenta isso lá, bacana. Ele vai fornecendo os diferentes tipos de exercício. Tá? Começa a fazer. Pega os exercícios resolvidos. Pega os resolvidos. E começa a refazer os resolvidos. Tá? Bom, vamos só fazer esse último aqui. Ué, cadê? Apaguei. Ah, pera aí. Apaguei. Eu, hein? Cadê ele? Tá aqui. Ô, louco. Vamos lá, exercício. Só fazer esse, 5 minutinhos e a gente acaba, tá? 5 minutinhos, a gente acaba. Hoje é aniversário da minha filha. E daqui a pouco nós vamos almoçar juntos, né? Muito bem. Relação entre massas. Relação estequiométrica entre massas. Calcular a massa em gramas. Olha lá, a pergunta. Ó. A pergunta diz respeito à massa, a grandeza massa. De qual substância? Do dióxido de carbono. Então, o dióxido de carbono, ele aqui ó, na equação CO2, é uma substância que vai lá para a regra de 3. Então, qual é a massa de CO2 produzida a partir da combustão completa, tá? De 230 gramas de etanol. Aqui o dado, ó. Olha o dado aí, ó. Olha o dado. Então, quais são as duas substâncias que vão estar envolvidas no cálculo? A pergunta, gás carbônico, aqui ela, ó, e a substância do dado, que é o etanol, é esse aqui, ó. É o etanol. Gente, todo mundo conhece etanol, né? É um combustível usado em veículos, né, no Brasil, em várias partes do mundo. E essa equação ali é a equação de combustão, de queima do etanol. Né? Então, quais são as substâncias? Etanol e CO2. São as substâncias que estarão envolvidas no cálculo. Ok, gente? O balanceamento aqui é fácil, viu? É fácil. Parece que não é, mas é. Carbono, 2. Hidrogênio, 5 com mais 1, 6. Essa é a maneira de escrever a fórmula do etanol, tá? Vocês vão aprender isso lá no terceiro ano. Então, 5 com 1, 6. 3 vezes 2H, 6. Aqui, por enquanto, não tem nada, não. Aqui, ó, o oxigênio. 2 vezes 2 oxigênios, 4. 3 vezes 1, 3. Com 4, 7 oxigênios do lado direito. Aqui já tem um, ó. Aqui já tem um marcado, ó. Aqui já tem um marcado aqui. Faltam 6 para dar 7, né? 3 vezes 2, 6. Qual que é a proporção estequiométrica? 1, 3, 2. 1 mol, 3 mol, 2 mol, 3 mol. Só que nós só vamos usar no cálculo as duas substâncias diretamente envolvidas no cálculo. O dado, aquele, ó, 1 mol, o dado,
E a pergunta ao CO2, ó, 2 mol com 2 mol. Então, a regra de 3 vai ser entre etanol e gás carbônico, também chamado de dióxido de carbono. Um mol de etanol, se você for na tabela, o carbono é 12, a massa do carbono é 12 vezes 2, 24. O hidrogênio é 1 vezes 5, 5 com 24, 29. Com mais um aqui, ó, 30. O oxigênio é 16. O oxigênio é 16. Então, 30 com 16 dá 46. 1 mol de etanol corresponde a 46 gramas. Por que eu passei 1 mol para grama? Porque o dado é em grama, né, gente? O dado é em grama. Então, você tem que passar esse mol aqui para grama. Tá? De acordo com as conveniências do exercício. E o CO2? O CO2, eu também vou passar para grama. Por que eu vou passar para grama? Porque a pergunta é massa em gramas. Está lembrado lá em cima? Olha lá. Ó, a pergunta, olha ela aqui, ó, é massa em gramas. E o dado? Massa em gramas. Então, na regra de 3, a gente tem que adaptar essa grandeza mol para massa. Mol para massa. Perceber? Então fica 46 gramas está para 2 vezes 44. Por que 44? Carbono é 12, oxigênio é 16. 16 vezes 2, 16 vezes 2, 32 com 12, 44 gramas. 1 mol, de CO2 são 44 gramas. Só que são 2 mols, então é 2 vezes 44. Né? Então, qual é a proporção em massa? Em massa, aquela lá da lei de Proust, na combustão do etanol, 46 gramas em combustão, reagindo com oxigênio, produzem 2 vezes 44 gramas de gás carbônico. Assim como regra de 3, o dado 230 gramas de etanol produzem a incógnita, X, a incógnita, pus M, que é massa, né? Corta grama com grama, olha lá, tá, gente? Etanol sobre etanol, CO2 sobre CO2, ok? Tá? Tem que tomar cuidado na hora de montar a regra de 3. Corta grama com grama, resposta em grama de CO2. Como é que resolve a regra de 3? M vezes 46, olha lá, M vezes 46 é igual a 230 vezes 2 vezes 44 gramas de CO2. Fazendo essa conta aí, ó, joga o 46 aqui para baixo, dividindo, 46 desce para cá, dividindo. Resposta dessa operação matemática aqui, 440 gramas de gás carbônico, de dióxido de carbono. Essa é a massa de CO2 produzida. Vamos conferir? Vamos, tá acabando. Vamos conferir o resultado? Para ver se tá beleza. 46 gramas, lá do balanceamento. Está para 88, lá do balanceamento. 88 aqui é 2 vezes 44, né? Assim como 230 está para 440. Será que está certo? Vamos ver. Esse valor 230 é 5 vezes maior do que esse valor. 1 para 5. 440 é 5 vezes maior do que 88. 1 para 5. 5 para 1. Olha lá. 5 para 1. O denominador, aqui, o valor do denominador é 5 vezes maior do que o numerador. Denominador, 5 vezes maior que o numerador.
Denominador 5, numerador 1. Esses valores, 46 e 88, são definidos pelo balanceamento. Tá? Pelo balanceamento. Já, então, a parte de cima da regra de 3 vem do balanceamento. Já a parte de baixo, 230 e a resposta, vem do dado e da pergunta. Ok? Bem, na próxima aula, a gente já vai misturar numa mesma regra de 3, nós vamos misturar massa e mol. Nós vamos misturar massa com moléculas e por aí vai, tá? Aqui isso fica para a próxima, o exercício 2 em diante, fica para a próxima aula no dia 9 de novembro. Eu sugiro que vocês já deem uma lida nisso aí, tá? Não só aqui, no rascunho, nesse manuscrito meu, mas também aqui, ó. Vai lá no Felt, tem muito exercício. Ele explica muito bem explicado, o livro ali tem uma grande quantidade de exercícios, tem resposta, os exercícios têm resposta para vocês conferirem, tá? Para vocês conferirem. Tem uma série de exercícios, uma série. Ok, gente? Muito bem, deixa eu voltar lá para... Deixa eu voltar lá para a nossa tela. Beleza. Já voltei para cá, eu voltei, né? Tá? Beleza, um abraço para todo mundo. Se alguém tiver alguma pergunta, ainda está na hora de perguntar. Se não, infelizmente, gente, o nosso tempo é muito curto. É muito curtinho, 1 hora de aula é muito pouco. Mas a gente tem que fazer, falou Maria Luísa, a gente tem que dançar conforme a música, né? A gente tem que dançar conforme o baile, né? Ok? Qualquer dúvida, manda lá no chat do Moodle, ó, tá bom? Um abraço para vocês, vou parar a gravação. À tarde, ela estará lá, o link do vídeo estará lá na sala, lá no bloco Cálculos Químicos. Um abraço para vocês.